Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexander Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento aqui do nosso canal. Tem também o clube de membros, onde tem conteúdos exclusivos, grupo no WhatsApp, vídeos exclusivos, lives exclusivas, participação no Papo de Membros, que vai ao ar toda terça-feira aqui no canal. Liga no Cartola, servidor no Discord e muito mais. Dá uma conferidinha ali. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo se reapresenta, nesta quinta-feira para começar a sua preparação para enfrentar o Palmeiras no fim de semana. O São Paulo volta a começar os seus trabalhos após a vitória contra o Alianza Lima, lá no Peru. São Paulo retornou na madrugada da terça para quarta-feira. Os jogadores tiveram aí esse descanso nesta quarta-feira e agora o São Paulo vai começar a sua preparação para o confronto contra o Palmeiras e aí a gente vai ver o que o Zubeldia vai preparar, vai ver para esse jogo. A gente trouxe, inclusive no vídeo de ontem, a situação do Rafael, que não preocupa, então a expectativa é dele ir para o jogo, e também sobre o Oscar. O Oscar deve treinar normalmente essa semana, mas por conta das condições do gramado sintético na Arena Barueri, a tendência em um primeiro momento é que ele fique de fora, mesmo ele tendo condições de jogo. Mas bora trazer outras informações sobre o São Paulo. Alan Franco, ou melhor, os empresários de Alan Franco recusaram a primeira proposta do São Paulo pela renovação contratual do zagueiro. Ele tem vínculo até dezembro deste ano, mas calma, antes de você ter aí qualquer piripaque aí, calma. Ainda o staff do atleta quer uma renovação contratual, tá? Não é uma situação onde o staff não quer uma renovação ou está fazendo um jogo duro, não. Vamos explicar aqui alguns bastidores. O São Paulo ofereceu ao Alan Franco, o Alan Franco é importante trazer que ele tem um salário relativamente baixo entre os titulares, tá? Se a gente for pegar ali a espinha dorsal do São Paulo, acho que talvez o Cédric, por exemplo, tirando o Cédric, se a gente for pegar a espinha dorsal hoje do São Paulo, dos principais jogadores ali em termos de salário, porque o Wendel ganha bem, uma quantia bem acima não, mas consideravelmente acima do Enzo Dias. Mas se a gente pegar os 11 ali titulares, o Alan Franco tem um dos menores salários desse elenco. E aí a diretoria do São Paulo ofereceu um aumento de 50% dos seus vencimentos, porém o staff quer um reajuste diferente e um tempo de contrato um pouco maior. Então não é uma recusa no sentido de que não queremos renovar esse contrato. É uma recusa de que, queremos condições melhores. E aí o São Paulo está aguardando agora uma contraproposta do staff do jogador, que deve acontecer nas próximas semanas, mas o São Paulo ainda assim vê com muito otimismo e está muito positivo para essa renovação contratual, até porque a impressão que o São Paulo ficou é que os valores, mesmo sendo recusados, e as condições não fogem muito daquilo que o São Paulo pretende. A expectativa do staff seria de uma renovação contratual até 2028, o São Paulo oferece até 2027, e um aumento salarial um pouco mais significativo do que esses 50%. Até entrei em contato com o empresário do Alan Franco para saber qual que seria essa porcentagem, já que o São Paulo ofereceu 50%, poderia me falar qual que seria o percentual, mas é um pouco mais do que isso, mas não foge muito desses valores. Então é algo que deve ser ajustado aí nas próximas reuniões, nos próximos dias. O São Paulo está priorizando muito essa renovação do Alan Franco. Até conversei com uma fonte dentro do São Paulo que me avisou que eles não querem ir para a pausa do Mundial de Clubes sem essa renovação contratual com o Alan Franco, porque obviamente é um zagueiro titular, é um zagueiro importante, e aí já começa, o mercado vai começar a vasculhar, vai olhar, opa, esse zagueiro aqui tá com o contrato acabando, vamos tentar alguma coisa nesse sentido. Mas o empresário reiterou, em conversa comigo, de que ele está muito feliz no clube, de que a expectativa de fato é essa renovação contratual, que o Alan, ele sente que nesse momento da carreira ele está muito bem e consolidado num grande clube, um clube que lhe dá desafios, um clube que ele tem projeção de carreira. O Alan Franco, ele sai da Argentina e vai para a MLS, e agora ele está agora no futebol brasileiro, então
Ele entende que o futebol argentino não está tão competitivo quanto o futebol brasileiro, então no futebol brasileiro, mesmo que não é o seu país, ele está muito adaptado aqui ao futebol brasileiro, ao país Brasil, ele se diverte aqui em solo brasileiro, e ele também está muito adaptado ao clube. Então, uma ida para a Argentina em um primeiro momento não compensa por esse lado, até por questões de competitividade, e ele também já teve uma experiência fora do seu país, ali fora do continente, melhor dizendo, que foi na MLS. Então, o empresário até não vê hoje projetando, né? O Alan Franco já tem uma idade um pouco mais avançada no que normalmente os clubes europeus procuram. Então não há uma sinalização de uma ida para o mercado europeu, pelo menos nesse momento. Então, o zagueiro está feliz, quer renovar esse contrato, é só realmente ali alguns ajustes, mas a conversa está bem avançada para essa renovação contratual. A tendência é de aparar ali algumas arestas e logo logo o São Paulo conseguir anunciar essa renovação de contrato do Alan Franco, combinado? Bora continuar trazendo mais informações, estou aqui com a minha colinha, falando de outro zagueiro agora. Diego Costa está muito valorizado lá no Krasnodar da Rússia, ele se adaptou muito bem e já tem equipes maiores e de outras ligas de olho na situação do zagueiro. Pude conversar com as pessoas que trabalham com o Diego Costa, me reiteraram que ele está muito feliz, que ele está adaptado lá, a torcida gosta muito do Diego, brincam lá que ele é o xerife e tudo. Ele se adaptou também muito bem à Rússia, né? É uma cultura completamente diferente, uma temperatura completamente diferente. O Diego ele até fez alguns ajustes na casa que ele está morando lá na Rússia, inclusive questão de climatização, por exemplo, ele tem um estúdio barra academia ali, né, onde ele faz essa preparação num ambiente mais climatizado e até usa algumas formas ali para poder, inclusive, jogar e se adaptar ao frio, né? Jogar no frio, porque aqui no futebol brasileiro ele nunca jogou com temperatura negativa, né? Então ele fez todo um trabalho assim, pelo que eu conversei ali com algumas pessoas ali que trabalham com o Diego, ele fez assim uma baita de uma estrutura para dar certo no Krasnodar. E tem feito resultado, né? Ele é titular absoluto, tem muito prestígio dentro do elenco já, ele tem um perfil já de liderança, então rapidamente ele conseguiu ali contaminar o grupo e conseguiu ser uma voz ativa, mesmo com a questão da língua. O Diego tá feliz na Rússia, mas tem outras equipes já de olho na situação do jogador. Algumas equipes do próprio futebol russo estão de olho, chegaram a fazer sondagem procurando mais informações sobre o atleta em relação ao seu staff, e também 2 equipes das 5 principais ligas entraram em contato para saber mais detalhes sobre o Diego Costa. Das 5 principais ligas a gente está falando de Inglaterra, França, Itália, Alemanha... Itália? Acho que eu falei a 5, né? E aí eu tentei, né, entrar em mais detalhes para saber, fui até um pouquinho chato, para falar a verdade, para tentar saber esses clubes, mas as pessoas que eu conversei não quiseram me falar, mas me afirmaram ali que são equipes até tradicionais, que não são as principais equipes, mas são equipes bem tradicionais e bem competitivas no cenário europeu. Então vamos ficar de olho ali, até porque o São Paulo tem 15% dos direitos do jogador ainda. Então, em caso de uma futura venda, o São Paulo poderia faturar esses 15% da venda, fora também o mecanismo de solidariedade da FIFA, que né, o São Paulo tem se beneficiado muito dessa legislação ali da FIFA para faturar. Então o São Paulo pode ganhar uma graninha aí já na janela do meio do ano, caso o Diego Costa seja negociado ali pelo Krasnodar. Em um primeiro momento até o Krasnodar não gostaria de fazer essa venda, né, porque se trata de um jogador importante, mas claro, a depender da verba, a depender da grana que seja oferecida ao Krasnodar, o negócio pode acontecer. Vamos ficar de olho aí nessa situação. Já estava prometendo há um bom tempo, né, essa situação do Diego, acho que há uma semana, porque essa apuração demorou ainda uma semana, a gente foi conversando, tentando apurar mais um pouquinho, mais alguns detalhes, e é isso que a gente tem hoje. Até demorei um pouquinho porque eu queria descobrir os times, né, ou pelo menos, né, os países, mas não quiseram me falar, quiseram ficar mais ou menos nessas 5 grandes ligas, e o próprio Diego também não tá ligando muito para isso. O Diego tá 100% focado na sua carreira, na sua continuidade, então esse assunto fica mais para os empresários, quando for algo um pouco mais concreto de fato, que aí, Diego, tem isso aqui, o que você acha? Você acha que eu levo adiante para o Krasnodar e tudo? O que você topa, tal. Então, está num cenário ainda muito inicial, até porque a janela de transferências lá na Europa está fechada.
belezinha? Pra gente fechar, o Alves, ele tem sido muito bem elogiado internamente, tá? Por mais que existe também uma impressão ali dentro, e até da própria comissão técnica, de que há uma oscilação normal e natural de desempenho, de algumas tomadas de decisão, inclusive no último jogo contra o Alianza Lima, o Alves foi criticado por alguma parte da torcida, acho que foram críticas bem ponderadas, ninguém está pedindo aqui pro jogador ir embora, nem nada do tipo, acho que até ele foi importante dentro do jogo mesmo, inclusive deu assistência, mesmo fazendo uma partida com erros que de fato aconteceram, mas ele vem sendo muito elogiado por diversos fatores. O primeiro é a personalidade do garoto. Conversei com algumas pessoas ali que falam que o Alves está muito bem ambientado ao elenco. Ele grudou ali no Luciano, grudou no Oscar, grudou no Lucas, além de ter um bom entrosamento com os garotos da base, que ele tem sido um cara de cabeça aberta, né? O Zubeldia, inclusive, está gostando muito do Alves, porque as questões táticas que o Zubeldia tem pedido para o Alves tem seguido à risca. Então, todos os pedidos, seja no momento defensivo ou no momento de posicionamento, até na parte ofensiva, o Alves foi disciplinado a palavra. Ele tem sido muito disciplinado em relação ao Zubeldia. Então, o Zubeldia tem gostado muito do Alves, muito por esse quesito. O Alves, ele tá com a cabeça centrada, ele não tá se deslumbrando e também tem feito todos os pedidos que o Zubeldia tem adotado para ele dentro de campo. Então, por mais que volte o Oscar, a tendência do Alves ter cada vez mais chances, cada vez mais minutos, mesmo com o retorno do Oscar. Ele tem sido muito elogiado, não só pela comissão técnica, mas também pelo departamento de futebol, porque, além de tudo, é um garoto também alto astral, brincalhão e tudo, e tem contagiado ali o elenco de uma maneira positiva também. Inclusive, dos três, o Alves é o que é um pouco mais... eu ia falar um pouco mais aberto, mas pode pegar mal, né? Ele é um pouco mais comunicativo, é a melhor palavra, né? Aberto não, porque aí pode me complicar ali com o Alves. Alves, tem nada de se você é mais aberto não, fica tranquilo. Brincadeiras à parte, o Alves tem se dado muito bem no elenco, o Zubeldia tem gostado muito do jogador e a tendência dele cada vez mais ter espaço, mesmo com algumas tomadas de decisão. Até questionei, mas há uma cobrança, algo nesse sentido. Não há uma cobrança, há uma correção natural, né? No momento de aprendizado, e como ele é um jogador de base, naturalmente ele vai errar. Até me deram um exemplo do Lucas Ferreira, que talvez, no entendimento do público, o Lucas Ferreira está talvez mais pronto, né? Ou tem cometido menos erros, mas o pessoal fala que e até essa pessoa me falou, que o Ferreira, o Ferreirão, o Lucas Ferreira, ele joga pelo lado. Então, quando você erra pelo lado do campo, é mais tranquilo de você conseguir recompor, conseguir recuperar essa bola. Mas como o Alves está no centro do campo, está no meio, qualquer erro ali de passe pode abrir um buraco ali no meio campo e trazer complicações. Então, os dois até cometem os mesmos erros, na avaliação dessa pessoa que eu conversei, mas que os erros talvez do Alves sejam mais notórios, porque ele é um jogador de meio campo e não um jogador de beirada, por exemplo. Mas o pessoal tem gostado muito do Alves e querem muito aí essa projeção dele para os próximos jogos. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida aqui, os comentários estão abertos. Conto muito também com a sua opinião, o que você achou das notícias de hoje. Fechou? Tem vídeo meio-dia, vídeo às 5 horas. Conto com a presença de vocês também em todos os vídeos. Meio-dia é o vídeo exclusivo para os membros do canal. Combinado? Um abraço, boa quinta-feira para todo mundo. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!